Bom dia, alunos do quinto ano. Então, vamos dar início agora à nossa aula de História. Eu quero que você pegue o seu livro agora para a gente começar a responder as atividades e também acompanhar as explicações, tá? Então, as páginas que eu separei para vocês são as páginas 49 e 52. Como vocês puderam perceber, o conteúdo de agora vai falar muito sobre a cultura indígena. E na página 46 de vocês, vai falar sobre os povos indígenas e a vida nas aldeias. Então, nós iremos falar um pouco sobre a estrutura de 3 aldeias, né, dos indígenas, que depois eu vou detalhar mais na frente. Bom, aí na página 46, tem um texto em amarelo, né, falando sobre a questão dos indígenas, até mesmo antes da chegada dos portugueses, né? Então, aí tá falando assim, ó. Os povos indígenas chamavam a sua terra de Pindorama, que na língua tupi significa terra das palmeiras, né? Em Pindorama, todo dia era dia dos índios. Em 1500, quando a esquadra de Cabral chegou aqui, tudo o que se via parecia eterno. Os indígenas lutam para preservar sua cultura. Então, o que a gente pode ver, esse texto traz o aspecto muito importante dos indígenas, né? A sua cultura, a questão de serem os donos, né, desta terra e a questão da conquista, né, dos portugueses sobre as terras que hoje formam o Brasil. E até hoje a gente tem muitas questões políticas envolvendo a questão da conquista mesmo das terras indígenas, do direito dos indígenas de ficarem nas suas terras, né? Então, a gente vai falar um pouco agora sobre as estruturas de algumas aldeias. Aí, no texto de vocês, também tem no livro, nós vamos começar a falar sobre os Canela, né, que é uma aldeia indígena. Olha só o desenho aqui, né, da estrutura dessa aldeia. Onde tem a letra A, nós temos o pátio. Na letra B, o caminho radial, né, que é o caminho que liga ao pátio. E na letra C aí é o caminho circular, né? E ao lado, em volta, você pode ver que tem aí as ocas, né? Então, essa é a estrutura das aldeias dos Canela, dos indígenas Canela. Aldeias circulares, em forma de círculo. Olha só, a estrutura da aldeia Canela. Primeiro, como eu já havia dito para vocês, é em forma de círculo, né? Então, aí é formado de maneira que todas as casas tenham a mesma distância do pátio, né? Então, há uma metragem aí correta da distância das casas até o pátio, né? E caminhos iguais que conduzem a ele, que é os caminhos radiais, que estão representados lá na letra B. No pátio destas aldeias, que está aí na legenda representado pela letra A, são tomadas todas as decisões políticas. Neste lugar aí do pátio estão mais as lideranças indígenas, né, representadas pelos homens. Então, neste lugar são feitas as reuniões e tomadas de decisões, né, sobre tudo que vai ser, tudo que tem que ser feito na aldeia. No caminho circular, que está representado pela letra C, são realizadas as atividades domésticas. Então, nesse caminho circular aí, quem andam mais por aí são as mulheres, né, com as atividades mais domésticas. Olha só, a outra aldeia que eu havia falado para vocês, né, que nós iremos falar sobre 3. Então, a primeira foi os Canela e essa aldeia é o Ayalapiti. Também está aí no livro de vocês, né? Esta imagem foi retirada do livro. Tem a legenda aí ao lado, olha só o formato da aldeia. Também tem uma forma de um círculo, né? E na parte central é o pátio, a gente pode ver aí a presença mais dos homens, né? Os homens na questão da tomada de decisões. As mulheres também estão aí nessa parte mais próximo às ocas, né? Até mesmo pela questão da distribuição de funções de cada pessoa dentro de uma aldeia. Olha só, a organização da aldeia. Também são circulares, né? O território, ou seja, o lugar e também os recursos, tudo que tem de benefício para os indígenas são de todos.
pertencem a todos na aldeia. Os caminhos que circulam a aldeia são utilizados mais pelas mulheres, igual lá no caso dos indígenas, os Canela, né? Também aí é a mesma coisa. E os homens circulam mais no centro da aldeia, né? No pátio, onde são tomadas as decisões. A última aldeia aqui, que vai tratar nessa unidade com vocês, é a aldeia Wayampi. Olha só a estrutura, bem diferente das outras duas, né? Dos Canela e do Wayalapiti. Ela não segue bem uma estrutura circular, né? As residências ficam mais próximas às roças e outras mais afastadas, né? Então a gente vai falar aqui sobre a estrutura da aldeia Wayampi. Eles constroem aldeias temporárias definitivas. O que é isso? As temporárias é quando eles se instalam em uma terra, fazem ali o plantio, né? Segue o ciclo de plantio, e quando aquele solo se esgota, né, que não é mais fértil, eles mudam de lugar, né? Então tem esse tipo de aldeia temporária que fica só determinado tempo, determinado até acabar o ciclo agrícola, né? E as outras não, já são definitivas. Olha aí, tá falando aí, ó. As aldeias temporárias seguem as roças e acompanham o ciclo agrícola. As casas não são necessariamente reunidas em uma área central, né? Então a gente pode ver que a estrutura da aldeia Wayampi é a mais diferente das três, né? Ela é a mais diferente. Olha só, agora nas atividades da página 49, tem aí uma tabela, né? Separada em 3 partes, onde você irá anotar as informações sobre cada aldeia. A primeira parte da tabela vai falar sobre os Canela. Aí eu deixei de verde o que já está escrito aí na tabela, e o que está de preto são as respostas. Olha aí, só reforçando o que eu expliquei, nas aldeias do Canela, ela é circular, o pátio é o centro de decisões políticas e as casas ficam ao redor do pátio e têm a mesma distância entre elas. O espaço reservado aos homens e mulheres. Os homens ficam mais no pátio e as mulheres na periferia, próximo às casas. Tá? Então essa daqui é a parte dos Canela, essas informações somente sobre essa tribo. Na outra parte da tabela é para falar sobre o povo Wayalapiti. Então a aldeia também é circular. No pátio, também, como vocês puderam ver lá na imagem, está representado também o lugar onde ficam as sepulturas, né? E também nessa parte frequentam mais os homens para tomadas de decisões. As casas ficam mais na periferia e o espaço dos homens e das mulheres, né? As mulheres andam mais pelo caminho que circulam a aldeia e os homens passam pelo centro da aldeia, né? Na parte mais do pátio. Então também há essa separação aí dos homens e mulheres, porque cada um tem atividades diferentes. Na outra parte da tabela é sobre o povo Wayampi. Então nós já falamos que como são as aldeias? Temporárias e definitivas. E o pátio? Ficam as moradias ou sepulturas. E as casas, como são? Algumas são próximas da roça e outras mais reunidas, né? Um pouco mais longe da roça, umas ao lado da outra. Espaço dos homens e das mulheres não tem informação aí no texto, né? Mas geralmente uma tribo, elas também seguem esse critério, né, de separação de atividades entre homens e mulheres. Então, certamente as mulheres devem circular mais próximos às moradias e os homens mais ao centro, né? Mas aí no texto vocês podem colocar essa informação. Não há essa informação sobre o povo Wayampi. As atividades da última página, da página 52, o que você precisa fazer? Como esta unidade vai falar mais sobre os povos indígenas, tem o texto, né, que está na página 49 até a 51, que fala sobre os indígenas da tribo Kalápalo. E na 1 está pedindo para você sublinhar lá no texto. Então, você precisa ler com atenção, né, e fazer tudo o que está pedindo aí na 1, tá? Para sublinhar na cor certa e no lugar certinho, tá bom? Então, faça a leitura e sublinhe. A 2, ela é pessoal.
Depois que você lê o texto falando sobre a rotina, né, de vida desses indígenas da tribo Calápalo, você vai comparar com o seu dia a dia e dar suas respostas aí. A número 3 e a 4, você vai, como está pedindo para contar os colegas e nós não estamos em sala, você vai anotá-las no caderno, tá? Então, faça o cabeçalho no seu caderno, copia aí a questão 3 e a 4, copia e aí você responde, tá bom? Tudo isso depois que você já leu o texto que fala sobre os indígenas Calápalo, tá? Da página 49 até a 51. Ok? Combinado? Então é isso aí, galerinha. Espero que eu tenha ajudado e que vocês consigam fazer a tarefa, tá? Então, tchau e até a nossa próxima aula.